Hoje vai ser uma sexta dupla, não é isso? Rafael e Ana, em torno, quer dizer, fazer contribuições diferentes, mas em torno do mesmo tema, de um mesmo povo, de uma mesma etnografia. Como sempre, se imagina mais ou menos, vocês, claro, têm flexibilidade, mas para garantir o tempo do debate, que é tão precioso, mais ou menos uma apresentação de 1 hora, para depois sobrar uma outra hora para... Obrigado pela participação. Bom, antes de dar início à fala, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso campo. Nós fomos para a aldeia São Martim, a aldeia Caxinauá, que está situada no Rio Purus, peruano. Então, nós fizemos um trajeto saindo de São Paulo, parando em Rio Branco, e de Rio Branco fomos até Santa Rosa do Purus, que é uma cidade na fronteira, mas ainda em território brasileiro, e de lá subimos o Rio Purus. Então, por motivos técnicos e também políticos, os Caxinauá de São Martim, sobretudo os mais velhos, foram um pouco resistentes quanto a essa coisa de tirar foto, divulgar. Essa foto que aparece aí é uma foto da minha primeira viagem a campo, em 2007. É do alto da comunidade de São Martim, então esse é o Rio Purus, em território peruano. No Rio Purus tem várias comunidades hispanas, sobretudo Caxinauá e Aminala. E mais adiante, no afluente Curanja, dizem que é um rio totalmente Caxinauá, ou seja, só tem comunidades Caxinauá. Eu cheguei a conhecer o rio Curanja, fui até a aldeia colombiana, mas nessa última viagem que o Rafael me acompanhou, foi a primeira viagem a campo dele, e nós nos estabelecemos em São Martim. Então é uma breve apresentação. Não vamos apresentar fotos, infelizmente. Optamos por não fazer. Bom, então eu vou começar a minha fala, que gira em torno do Haiká, mas a apresentação mesmo do Haiká está a cargo do Rafael. Quando cozinhamos para comer juntos, chamamos assim: marido, esposa, crianças, venham comer, venham comer. Chamamos pelo nome. Então juntos comemos, tomamos caiçuma de milho, comemos macaxeira cozida, comemos carne. Juntos comemos. Então alguém diz: vamos comer depressa. É uma boa pessoa. Assim nós vivíamos antigamente. Cozinhavam e serviam a comida para todos comerem tranquilos. Eram bons servidores, boa gente. Não eram miseráveis. Hoje em dia as pessoas não são assim. São raivosas, não pensam nos parentes. Quando alguém vem passear a sua casa, fazemos assim: venha, venha, convidando para entrar. Então subimos à casa e comemos bem, bastante. Chinanhá é aquele que nos convida para comer, que não se esquece de nós, que pensa em nós. No tempo passado, assim viviam. Assim também viviam meus pais, eu sei. Meu pai me ensinou sobre eles, meu pai me ensinou a ser boa gente. Assim conhecemos nossos parentes, nossos visitantes. Eu me lembro, eu não esqueço. Suas palavras eram boas. Uma mulher Chinanhá não é raivosa, ela serve a todos com alegria. Ela tem experiência. Quando necessitamos de algo, ela pode nos dar. Assim viviam os antigos. Eu também vivia assim. O relato acima é de Eusébio Pumaca, Caxinauá residente em São Martim. Crescido em Balta, foi descrito por Kensinger, quando jovem, como um dos caçadores mais destacados da comunidade. Corajoso, ágil, preciso. Em suma, manqui, como os Caxinauás se referem aos homens que, dotados de mira certeira, não deixam animal nenhum escapar. Quando nos conhecemos, em minha primeira viagem a campo, ressaltaram-me, por sua vez, seu atributo como bom cantador. Homem feito, maduro, como dizem daquele que já possui netos, era ele quem puxava os cantos no Nishpupima, festa na qual se dá de comer o Nishpu às crianças que trocaram os dentes. Anos mais tarde, no nosso último encontro, Eusébio, que perdera a vista, passava os dias recluso, deitado em sua rede. Em conversa com alguns caxinauás, de certo modo ansiosos com a minha visita repentina, com quem vai trabalhar, Anita? Perguntavam insistentemente. Disse-lhes com muita franqueza e certa pretensão que queria aprender um pouco de tudo, mas, principalmente, sobre comida e aquilo que eles chamam de pensamento chinão.
Deve então falar com Eusébio, orientaram-me os mais velhos, com muito esforço para me entender. Ele sim é nosso Xinanhá. O dia mal havia começado quando Joaquim, senhor da cerimônia, adentrou a casa noticiando que uma criança morrera naquela madrugada. Acompanhado do pai da menina falecida, pegou um saco de arroz e perguntou se eu não teria açúcar para contribuir para o mingau, motzá, que seria servido após o enterro. Mais tarde, com o açúcar em mãos, fui à casa de Davi, mas não me juntei às mulheres. Permaneci do lado de fora com os homens, que conversavam cabisbaixo, compartilhando cuias de caiçuma. Foi nesse contexto que realizaram o primeiro haiká. Durante nossa estadia haveria ainda outro, maior e, segundo alguns interlocutores, com mais fartura. Como o Bushkawá, caçada de cabeças, o haiká mobiliza toda a comunidade. Quando cai a tarde, homens e mulheres reúnem-se para acordar, pensar junto. Pensam com uma só cabeça para não esquecer, enfatizou Jorge. Pensam e anunciam os nomes dos animais que querem abater, cantam para chamá-los, movimentam-se em círculos com os braços entrelaçados. Ao final soltam gritos, como se antecipassem a alegria, banimá, que tomará seus corpos saciados de carne de caça. O dia seguinte à reunião é como outro qualquer. Tão logo os homens partem, as mulheres dão início a seus afazeres. E então, entre uma menina e outra que se revezam buscando água, equilibrando enormes panelas em suas cabeças, o silêncio invade a aldeia. Todas estão muito ocupadas. Ao longe se vê um fio de fumaça saindo pela janela das casas. São os vegetais sendo cuidadosamente cozidos a fogo lento. Apreciadores de um bom pedaço de carne, quanto mais gorduroso, mais saboroso será, os Kaxinawás me ensinaram que a boa comida, pão, é aquela misturada. Em uma mão a carne, na outra a macaxeira, cujo sabor é realçado passando-a de leve na pimenta ardida. Intercala-se a isto fartos goles de caiçuma, de milho ou de banana. Para ficar ainda mais gostosa, explicou Milton, acrescenta-se a bebida amendoim moído e açúcar refinado. Trata-se, a meu ver, de uma culinária altamente sofisticada. Ofício feminino por excelência, dominar a arte da cozinha parece residir menos na criação de novos e diferentes pratos que na capacidade de fazê-los com cuidado e esmero. Como escreve Montagner Melach a respeito para os Marubo, todas as mulheres compartilham, em larga medida, a capacidade de preparar alimentos e servi-los. Poucas, no entanto, e estas em geral são as mais velhas, sobressaem-se pela qualidade de sua comida. Algumas mulheres não sabem, é ruim, a comida não tem sabor, criticou Igor. Saber cozinhar é acertar a consistência, o ponto. É não deixar a caiçuma azedar, pois uma bebida ácida, bocaxi, não é bom, papamaqui. Isto requer, da parte da aprendiz, habilidade e paciência. Quando menina, desprende horas na companhia de sua mãe e avó, apenas observando e imitando seus gestos. Mais crescida, passa a buscar água e a descascar macaxeira. A primeira coisa que aprendi a fazer foi cozinhar água, disse Milila. Na casa de Mário Bardales, primeiro professor bilíngue Kaxinawá, cada mulher ocupava-se de uma tarefa conforme sua idade. Maria, a neta mais velha, mas não ainda na idade de casar, descascava a banana verde. Sua mãe cuidava do peixe na brasa, enrolado a folha de bananeira. Marta, a esposa de Jorge, genro de Mário, limpava a caça. A mais nova cabia buscar lenha e abanar o fogo, além de recolher a louça suja e lavá-la. Certo dia, em visita à nossa casa, ofereceu timidamente uma pequena porção de amendoim torrado mesclado com açúcar. A simplicidade de seu prato, intragavelmente doce, viria-se contrastar o delicioso chaqui misti preparado pelas mais velhas. À base de milho verde, a feitura de sua massa exige da cozinheira vigor físico para moer os grãos e misturá-los. Para adocicar, acrescenta-se um pouco de amendoim e banana madura, servindo-o ainda quente. Como em muitos contextos ameríndios, a culinária Kaxinawá privilegia o quente em detrimento do frio. Dos alimentos consumidos crus, são poucos: amendoim, cana-de-açúcar, papaya. Runicuim não come cru, quem faz isso é a onça, alertou Joaquim. Para saciar a sede, bebe-se mingau e caiçuma quente, ou no máximo morno. Raramente, quando sedentos, recorrem à água crua do rio. Carne de caça e de pesca devem ser assadas ou cozidas, assim como macaxeira, banana, pupunha. Tostado ou assado, o milho é dos
vegetais mais apreciados. Ele não tem sabor, é paesmá, ensinou-me Lúcia. Como a banana verde, a farinha de mandioca, a macaxeira, a pupunha e o mingau. Por essa razão, acompanha a carne de caça e o peixe, que, curiosamente, são classificados apenas como luopai, mais gostoso, bem gostoso. Não são batá, não são paesmá, não são mucá. Certa vez, quando adoeceu, a mãe de Lila obrigou-a a apenas ingerir caiçuma e macaxeira cozida durante 3 dias. Isentos de sabor, paesmá, são dos poucos alimentos consumíveis quando alguém engravida ou adoece. Batapá, doce salgado, são banidos da dieta. Banana madura, amendoim, mel, papaya. Mesmo aquele que goza de boa saúde, alertou-me Lúcia, não deve empanturrar-se com alimentos batá. O ideal é sempre comê-los junto com farinha. Mãe do atual Shannon Ibu, chefe de São Martim, Lúcia fazia questão de me convidar à sua casa para tomar uma xícara de caiçuma. Vez ou outra ia me visitar, como Rosemira, levando um generoso prato de comida, feijão, mingau de banana, milho cozido. Convidada a adentrar, descalçava os chinelos, deixando-os à porta do lado de fora. Assim faziam todas as pessoas mais velhas que passavam por ali. Cedia-lhe então minha rede para que nela se sentasse. Um bom anfitrião sempre oferece sua rede ao visitante, seguido do cuidado de lhe dar algo para beber ou comer. E o bom visitante não deve jamais lhe responder com recusa. Assim aprendi com os caxinauás. É preciso dar comida às pessoas que chegam à sua casa. Se comerem, ficarão banimá, alegres. Eu voltaria a ouvir, repetidas vezes, de diferentes interlocutores durante a minha estadia. Fazendo coro, sem saber, as palavras de Eusébio, seu pai, Hilda foi mais precisa. Xinanhá, xinampapá. Xinanhá é aquele que tem um bom xinam, que pensa bem. Pensar, no caso, é ser do apá, bom, bonito, generoso. Ofertar ao convidado a parte mais gordurosa da carne, servir-lhe caiçuma adocicada, presenteá-lo com um cacho de bananas maduras. Xinanhá não é Yauxi, sovina, nem Sinatá, raivoso. Quando cozinha, chama para comer junto. Nem todos são assim, lamentou Hilda. Respeitada puxadora de campos, ela acredita a seus pais o que sabe, incluindo aqui a arte de receber as pessoas. É necessário ensinar as crianças a serem do apá para que seu pensamento seja bom, para que seu coração seja doce. Em conversa com Ervan Torres, caxinauá residente em Santa Rosa do Purus, este me explicou que uma criança, ao nascer, é desprovida de pensamento. Como aqueles que já morreram, ela não sabe pensar, não escuta, não articula palavras. De fato, muitos estudiosos de população hispana afirmam a consonância entre o paulatino amadurecimento da pessoa e o progressivo fortalecimento desse componente, que por vezes é traduzido como memória e consciência. Do nascimento à velhice, o Xinam, em crescendo, desenvolve-se à medida que a pessoa se engaja nas redes de relações entre Hun e Puim, partilhando com estes uma maneira de viver propriamente caxinauá. Ao atingir a plenitude como pessoa, com a chegada dos netos, o pensamento se esvaiaria até se dispersar com a morte. Do mesmo modo que a comida faz e desfaz corpos, reafirma e rompe laços de parentesco, não é necessário ser enfatizado aqui. Uma das vias privilegiadas para pensar em relações, como escreveu certa vez Lévi-Strauss, a culinária caxinauá e seus modos à mesa não atendem apenas às exigências do corpo, do saber ser, isto é, da constituição de corporalidades específicas e necessárias à aprendizagem, mas, sobretudo, me parece se colocar como via de passagem do Xinam de uma pessoa a outra, dispersando-o entre elas. Seja pela alegria, banimá, da fome de carne saciada, seja pelo sofrimento, no atapai, pelo parente distante, o pensamento constantemente circula para perto ou para longe. Por essa razão, alertaram os mais velhos, não se deve falar daqueles que morreram enquanto a dor da perda persistir. Não se deve lamentar a partida dos parentes. Não se deve deixar de dar de comer. Sofrer é perigoso. Aliado a isto, suponho que os atributos do Xinanhá não se circunscrevam à figura do Buni Mucaiá, como é designado de forma genérica o xamã caxinauá. Saber muito, como alguns estudiosos insistem em qualificar o xamã em detrimento dos outros, consiste aqui em saber preparar a comida, saber servi-la, saber aceitá-la. Um bom xinam, xinam papa,
Pepa, deve ser capaz de circular entre diferentes corpos, fazendo-os. Só se aprende a ser do Apá, bom, generoso, com aquele que verdadeiramente o é, decretou Hilda, como se a própria generosidade assumisse aqui a condição de um estado corporal passível de ser transmitido ao outrem. O chefe Kaxinawa, Xanambu, talvez reúna em si tais atributos. Superlativamente generoso, do Apá, contaram-me que seu corpo é diferente dos demais. Sua carne é batá, e seu suor também. Restaria, todavia, refinar tal tradução, visto que batá, segundo Herman Torres, nada tem de adocicado. No retorno das caçadas coletivas, é ele quem vai à frente, assim como cabe a ele pensar primeiro por todos. Xanambu, Xinaim, chefe pensador, chefe que pensa. Ou ainda, pensamento disperso por todos os corpos, todos os pensamentos reunidos em seu corpo. Mas, por ora, são apenas hipóteses. Vamos falar depois da Ana, né? Sobre os Kaxinawa, não é tarefa, enfim, não sou um Kaxinawa, como você, não sou um Kaxinólogo, muito menos um Kaxinawa. E, enfim, quer dizer, foi minha primeira experiência de campo, foi contigo, né? A Ana gentilmente me convidou, porque, enfim, o meu projeto inicial implicava uma etnografia entre os Yeminauá, né? Eu estava pensando em trabalhar com a caça, quer dizer, esse é o meu tema ainda, né? E com questões referentes à relação entre o caçador e a caça, a natureza dessa relação, se ela é uma relação, enfim, coercitiva, né? Eu teria que falar um pouco de como me pintou essa questão, né? Foi lendo os mitos Yeminauá, que uma série de mitos Yeminauá é que o caçador não tem sucesso ao flechar e acertar a caça, né? E, enfim, a caça mal sucedida acaba se desembocando numa relação de parentesco com o animal, né? Então, a questão do meu projeto é um pouco essa relação entre a caça bem ou mal sucedida e o parentesco. Enfim, há também mitos inversos, né, que um casamento mal sucedido acaba desembocando e virando uma predação, né, essa relação entre os caçadores e a caça. Eu tinha, então, como eu disse, a intenção de fazer uma etnografia, a coisa acabou mudando e eu decidi fazer uma análise de mitos, desses mitos que me apresentaram o programa da caça. E eu estava muito afim de ter uma experiência de campo, e a Ana, sabendo, me convidou muito gentilmente. A gente foi, espero não ter atrapalhado tanto, assim, foi a minha primeira vez. Eu vou falar da festa da Haiká. Eu vou fazer uma coisa bem organizadinha, assim. Eu vou descrever a festa, depois eu vou analisar, fazer uns comentários a respeito da festa, uns comentários a respeito da divisão de gênero, né, a separação homem e mulher, que é bem marcada nessa festa, comentários sobre uma dinâmica de reunião e dispersão dos Kaxinawa, e sobre uma cooperação generalizada dada nessa festa, né? As pessoas estão sempre cooperando para poder produzir a festa. Uma cooperação entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. Como a Ana disse, virtualmente todo mundo participa dessa festa, né? Que é o Haiká, que é uma caçada coletiva. E por fim eu vou levantar algumas questões, bem informalmente, né? A gente está em casa aqui e eu queria ouvir vocês a respeito dessas questões. A respeito da caça, né? Questões da caça, dessa caçada coletiva. E vou falar um pouquinho dos cantos, dos cantos que as mulheres e os homens cantam para chamar os animais, que são as canções Haiká. Então eu vou começar descrevendo a festa. Eu devia ter impresso para cada uma cópia dessa, mas eu vou ler devagar
E em seguida eu vou começar a apresentar, né, as observações e tal. A festa, então, é dividida em 3 dias. Começa com uma grande reunião. Homens e mulheres se encontram na casa de um dos moradores. O chefe toma a palavra. Vamos fazer um haiká. Né? Ele toma a palavra, propõe o haiká e aguarda a reação das mulheres e dos homens. O chefe espera que eles manifestem alegria diante de sua proposta. As mulheres então se dizem contentes, os homens soltam gritos rituais que manifestam a sua alegria. Vendo então que estão de acordo, os homens e as mulheres, com o chefe, com a proposta do haiká, o chefe também fica alegre, todos ficam alegres com uma só cabeça, né? Como o Jorge nos comentou com a gente. Logo em seguida, os homens costumam cantar uma canção haiká, se organizam em círculos, de mãos dadas, e se dirigem aos animais da floresta que pretendem caçar no dia seguinte. Depois que os homens cantam e dançam, a reunião vai se desfazendo. Mas há também um segundo canto haiká entoado pelas mulheres. Em algum momento após a reunião, elas se juntam na mesma casa desse morador que organiza a festa, geralmente sentadas, elas põem a mão na cabeça, em círculos também, e cantam a sua canção haiká, que é um canto de chamada dos animais. Né? Estão preparando a caça vai ser muito dia. No outro dia, bem de manhã cedo, antes do amanhecer, os homens seguem juntos, todos para a floresta. Né? Adentrando a mata, o grupo aos poucos vai se fragmentando. Então, é um grupo unido, e 2 vão para um caminho, mais 2 por ali, 3 por ali, ninguém fica sozinho. Né? O animal caçado por um homem deve ser carregado por seu parceiro. Caso um deles venha a matar um animal muito grande e pesado, o parceiro divide a carga com aquele que caçou. Né? Se é impossível carregar sozinho, então se divide a caça, mas tem esse imperativo de que o animal que eu caço, o meu parceiro, carrega e vice-versa. Né? Com o passar do dia, eles passam o dia inteiro na mata, esses homens. Né? Os caçadores vão retornando e se reencontrando aos poucos num lugar bem próximo da aldeia. É interessante observar como se organizam antes de voltar para a aldeia. Reunindo-se, os caçadores redistribuem de modo mais equitativo os animais que caçaram. Né? E de repente tem um cara que não caçou nada, chega nessa reunião antes de voltar para a aldeia, ele pega um pouco de carne e os homens chegam na aldeia com uma quantidade mais ou menos equilibrada, uma quantidade equilibrada de carne. Né? Nenhum deles volta de cesto vazio, nem de mãos abanando. Na aldeia, enquanto isso acontecia na floresta, na aldeia as mulheres trabalham, colhem nos roçados de suas respectivas casas a macaxeira, o milho, a banana, amendoim, mamão, etc. Pegam água na cacimba para cozinhar. O dia na aldeia é bem pacato e silencioso. E as coisas acontecem mais dentro das casas do que no pátio, né, no espaço público. Quando os homens estão prestes a chegar, as mulheres vão se reunindo nessa casa organizadora do haiká e se pintam, se embelezam, tem pato, fazem desenhos e tal, e passam óleo de amendoim no cabelo e se embelezam, se enfeitam para receber os homens. Mas receber os homens também envolve um canto das mulheres, que, enfim, já são 3 cantos, né? Um do homem, um da mulher e mais esse da mulher. Os homens chegam ritualmente, fazendo algazarra, são gritos estridentes, apito, muita festa. O chefe vem na frente, apartado do grupo. Os homens vêm pintados e ornados com folhas de jarina na cabeça, para se esconder, é uma forma de brincadeira, né? Nas palavras do Hélio Kaxinawa. Percebendo a chegada dos homens, as mulheres se organizam em fila, uma do lado da outra, os homens vão em direção às mulheres e espelham a organização, são 2 filas assim, né?
não há... Então, aí eles se organizam, todos em duas filas. Os homens esperam, tá certo? São duas filas, uma diante da outra. Os homens, assim, vêm as mulheres adornadas, as mulheres veem os homens meio fantasiados, com aquelas folhas de jardim na cabeça. Neste momento, o chefe dirige a palavra às mulheres e diz o seguinte: peguem cada uma de vocês um cesto só. Um cesto só, né? Os homens deixam seus cestos no chão, se distanciam. As mulheres se aproximam sem correria nenhuma, calmamente. E não há, interessantemente, não há correspondência entre aquilo que o marido ou o pai caçou e a esposa e a filha, né? Não há uma correspondência necessária entre a organização das mulheres é aleatória, dos homens também é aleatória. Então os homens voltam para casa, tomam um banho rápido, se trocam e vão para essa casa que está organizando o haiká, carregando pratos com macaxeira, banana cozida, caiçuma, os pratos que as mulheres prepararam durante o dia. Lá eles se reúnem e apenas os homens se reúnem nessa casa. Deitam nas redes, comem juntos e falam sobre a caça, sobre a caçada. De tempos em tempos, uma mulher se dirige à casa dos homens, trazendo alguma carne preparada. A mulher então pega a carne, leva para casa, prepara e depois, né, leva para essa casa dos homens, digamos assim, onde a festa está rolando entre os homens. Quando a mulher chega com a carne, eles gritam, tem uma coisa assim, né? As mulheres comem separados dos homens nas suas casas. Então esse é o segundo dia. A festa acaba no terceiro dia, no almoço grande, assim. Os homens de um lado, as mulheres de outro, todos em círculos, assim, estão justapostos numa mesma casa. Essa casa que organiza, que é a casa central da festa, né? Então isso é o haiká. São 3 dias, tem a caçada, enfim. Vou fazer algumas observações. O terceiro dia é o quê? Oi? O que é o terceiro dia? O terceiro dia é um almoço grande. Ah, tá. O terceiro dia é o Então almoço. eles... É engraçado, porque O as reencontro mulheres é e no os homens se segundo. justapõem assim em círculos e a comida fica no centro de cada círculo. Então tem um círculo aqui, a gente foi comer, eu fiquei aqui, a gente ficou naquele outro. E a gente ficou comendo ali e acabou. Quando acabou o almoço, quando acabou essa grande, né, acaba a festa, assim, 3 dias. E o reencontro é no segundo dia. O reencontro... Qual reencontro? Dos homens com as mulheres. Com as mulheres. Eles passam o dia inteiro na floresta. Quando eles voltam, as mulheres estão em fila, os homens também em fila, os homens deixam a caça no chão, elas pegam, arrastam para casa e vão preparar. Os homens tomam banho, voltam... Então, mas eles só vão almoçar no dia seguinte? Eles não se juntam, exatamente. Você pegou, é isso. Eles se reúnem no primeiro dia e no último dia. Nesse segundo dia, eles não estão sempre separados, assim, os homens e as mulheres. Eles não comem? Quem não? Os almoços só no terceiro dia, é isso? Não, comem. Eles comem. Eles levam a comida para uma casa e... O que aconteceu quando eles quando eles voltaram, eles se banharam, aí as mulheres foram para casa preparar a carne, né? Mas essa carne foi comida no dia seguinte. Nessa noite, do que a gente sabe, privilegiaram os vegetais, macaxeira, que as mulheres passaram o dia preparando. Há um pouco, né, de carne que as mulheres levam, eles... carne, dão os gritos, assim. Mas as mulheres não comem junto. Não, comem separadamente. Não, come-se carne, sim. Faz os teus comentários. Os comentários são os seguintes, ó. Então, claramente, a festa se fundamenta sobre uma divisão de gênero, né? A separação entre homens e mulheres, e apresenta também uma dinâmica interessante, que é essa coisa da reunião e da dispersão. Então, veja bem, a festa começa com uma reunião em que homens e mulheres devem manifestar seu acordo, sua alegria, diante da proposta do chefe, que quer fazer um haiká. Homens e mulheres manifestam sua alegria de modos distintos. Os homens não têm grito ritual, as mulheres não.
A festa acaba também numa reunião, né? Os homens de um lado, mulheres de outro, em círculos. A meiuca que é legal, porque esse segundo dia, os homens trabalham na mata e as mulheres na aldeia. E os dois trabalham de forma espelhada, né? Na mata, os homens se distribuem em pequenos grupos e caçam separadamente. Com o passar do dia, vão se reunindo gradualmente num lugar perto da aldeia, né? Então eles trabalham cada um no canto, se reúnem perto da aldeia para se fantasiar, colocar essas coisas de anime e tal. A mesma coisa parece acontecer na aldeia. As mulheres, cada uma de suas casas, pegam o caminho da roça, trazem os vegetais e produzem separadamente. Com o final do dia, elas se juntam nessa casa central que está organizando a festa e elas se pintam, se embelezam, cantam para os homens chegarem. Então tem um pouco isso. O que está acontecendo na floresta está acontecendo na aldeia. Quando elas estão separados, quando se juntam, né? Os homens se juntam perto da aldeia para se enfeitar, as mulheres se juntam, também se enfeitam, né? Se embelezam e tal. E por fim tem essa coisa, né? De se encontram em espelho. Os homens estão numa fila, as mulheres também estão numa fila. Os homens se dirigem às mulheres que estão enfileiradas, assim. Então tem mais esse espelhamento que é interessante. E aí, como é que acaba? Homens comendo nessa casa central, as mulheres comendo separadamente suas respectivas casas, circulando, né? Essas são duas características da festa: a divisão do gênero e essa coisa da reunião e dispersão dos Kaxinawá. Virtualmente, todos os Kaxinawá participam da realização do Haiká, né? Até os velhos e as crianças que não podem caçar arranjam um jeito de participar, vão para essa reunião que acontece ao redor da aldeia e voltam com, sei lá, com uma cabeça de ano, voltam com a carne. O que permite a festa ser realizada é a cooperação generalizada, né? Homens e mulheres, por exemplo, têm papéis complementares na tarefa conjunta de chamar os animais nas canções Haiká. São duas canções cuja função é chamar os animais, né? E homens e mulheres também têm papéis complementares nessa tarefa de preparar e ofertar a refeição. Os homens são responsáveis por garantir a oferta de carne e as mulheres responsáveis por garantir a caissuma, né, a oferta de macaxeira, galinha, etc. A cooperação também se realiza entre os homens na caçada, que eles vão caçar conjuntamente, dividem as cargas, né? E nas mulheres da aldeia, que preparam conjuntamente também a refeição, uma pinta a outra. Então essa cooperação é o que dá o tom da festa, né? E é uma cooperação que é generalizada e que é simétrica e equilibrada, né? Há uma preocupação com o equilíbrio das ofertas, aquela coisa que eu falei aqui rapidamente, mas nenhum caçador pode voltar de mãos abanando para a aldeia, né? Mãos abanando para a aldeia. Cada um traz uma quantidade do que caçou e o ideal é que seja farto e que seja mais ou menos equilibrado, né? Então, isso é um pouco desses comentários sobre a festa. Eu vou passar agora a falar desses cantos de caça, né, que eu passei rapidamente. E sobre a caça, que é o tema da minha pesquisa, etc. Comecemos observando que a festa intra-humana, digamos assim, entre as pessoas, está associada a uma guerra interespecífica. Eu chamei de guerra caça, né? Alegrar os parentes é uma tarefa que passa pela predação e pelo consumo dos animais, né? Aí me pergunto, qual será a relação da predação do animal e o fortalecimento dos laços com os convivas, né? Com esse fortalecimento do parentesco. Uma caçada mal sucedida pode significar o fim do laço do parentesco, né? Isso é uma das questões que eu quero trabalhar na tese. Uma caçada mal sucedida pode significar o aparentamento com a caça, com a presa.
E uma caçada mal sucedida pode significar, enfim, uma doença do caçador, que é uma espécie de pequena morte, né? Enfim. Eu trago aqui um trecho da Tânia Stolze Lima sobre os Yujá, e ela está relatando aqui um encontro entre um caçador e uma onça, que foi publicado recentemente na Revista de Antropologia, 2011, naquele dossiê do Clássicos. A Tânia fala assim, abre aspas, em uma tarde de agosto de 89, uma olhada de onça implicou para um homem já um longo período de sofrimentos e suspeitas de que havia chegado sua hora de morrer. Uma onça aparecera na aldeia durante o dia, em Mariage, esse caçador, e já retornando de uma caçada coletiva, foi com alguns companheiros procurar a onça. Ela estava num caminho de roça, sossegada, olhando para Mariage, o caçador, que tinha a espingarda apontada para a onça. Matá-la por quê? Se não se mostrava agressiva, Mariage desistiu de atirar. Não posso narrar aqui os desdobramentos desse encontro, diz a Tânia, que reverberou na mente e no corpo de Mariage por alguns anos. Limito-me a destacar 3 elementos. Tendo golfado, vomitado sangue naquela noite, Mariage inferiu que a onça jogara-lhe a própria doença. Ele foi para matar a onça, mas ele não matou, né? E isso tem uma implicação. Ele ficou doente. O ponto que eu quero chamar a atenção é isso. Uma caça mal sucedida pode significar o desenlace do parentesco com os meus convívios, enfim, né? Então, se uma caça mal sucedida pode significar o fim do laço do parentesco, uma caça bem sucedida, uma festa, comer junto, pode fortalecer esses laços, né? Essa é a ideia que eu estou trabalhando. O ponto é que a caçada pode ser uma tarefa bastante perigosa. Este perigo é percebido nos cantos haiká, que fazem parte dos preparativos da caça, é a primeira coisa que rola, né? São os cantos dos homens e animais, dos homens e mulheres, para chamar os animais. Os cantos, enfim, a gente tem que voltar lá para traduzir e transcrever direitinho, mas a gente tem uma ideia do que eles estão falando, né? O primeiro canto é dos homens, né? E é mais ou menos o seguinte: eles cantam em círculo, dançam, e cantam assim: o pé da anta está pesado, vai deixar o rastro. Eles faziam assim, tá, gente? Vai deixar a marca na terra. O pé do porco está pesado, vai deixar a marca. O pé do, né? E vou citando um monte uma lista de animais, né? Constitui-se como uma espécie de insulto, ameaça, para causar o amedrontamento da presa. Os animais, os caçadores, têm medo de morrer, né? Esse é o primeiro canto. Os homens fazem para os animais amedrontar, em função de ameaçar, né? O segundo canto é separado, vem depois, e também é dirigido aos animais. Mas é bem diferente, a começar porque se divide em 2 partes, né? A primeira, elas cantam repetida muitas vezes, vem anta, vem macaco, vem, né? Uma parte enorme, assim, meio monótona e tal. E a mesma coisa, nós estamos numa série de animais. A segunda parte do canto é interessante. Então, os animais, como eu venho dizendo, são os destinatários, o remetente são os animais do canto, né? Eles são chamados de forma sedutora para atender o chamado desse outro Kaxinawa, né? Que coloca eles na posição de presa, se identifica com o predador. O que é que fala essa segunda parte do canto, né? Fala que as mulheres vão agarrar o rabo do animal e levar, arrastá-lo para casa. Fala que as mulheres vão lavar o animal, o animal, cortar e preparar. Fala, que eu vou citar um trecho que a gente conseguiu traduzir. Anta debaixo da jarina.
com que mata? Com flecha afiada. Macaco morto, com que mata? Flecha afiada. Enfim. Então, é um canto dirigido aos animais que coloca os animais na posição de presa e os caxinalá na de predadores, né? Enfim, os cantos me parecem ter sentidos diferentes, mas complementares. Os homens que vão sair do mato e fazer a caça, ameaçam e amedrontam os animais. As mulheres que ficam em casa têm um papel complementar de seduzir os animais, né? E de, enfim, descrever essa relação como uma relação de predação, os caxinalá na posição de predadores, esses cuidados, essa preparação dos cantos, lembremos, se referem aos perigos envolvidos na aproximação do caçador à caça, aquilo que eu havia dito, o aparentamento, a caça, ou a doença, né? Por um lado, há todo um esforço do caçador, e é uma coisa meio paradoxal, porque, por um lado, o caçador tem que se aproximar do animal para poder matar. Então ele sai da aldeia, rumo à mata, tenta achar os esconderijos da presa, vai chamando os animais de modo diverso. Então, eles chamam os animais, gritam, fazem sons e tal. Gritam não, quando grito, cada animal tem um jeito de você chamar, né? Tem um macaco. Exatamente. Não é assim? Enfim, então tem todo o esforço de se aproximar da caça, mas é uma coisa perigosa. A partir do momento que o caçador mata uma presa, tudo se inverte, né? Porque o caçador procura fugir dessa presa. E quem vai carregar a presa é o parceiro. O parceiro chega na reunião, pode dar para uma outra pessoa, e chega depois naquelas duas filas, uma outra pessoa vai pegar para preparar, né? Tem essa coisa, me parece ser um distanciamento enfim, aqui é uma viajada, mas enfim, se a presa, digamos, tinha intenção de contra-atacar seu caçador, fica muito difícil de refazer o rastro do caçador. Caçada por um, ela é carregada por outro, distribuída ao terceiro, preparada por uma quarta pessoa. Eu digo isso porque eu estou fazendo a comparação aqui entre essa caça caxinauá e o trabalho da Tânia, entre os Judijá, e a Tânia diz, naquele primeiro artigo do Perspectivismo, em 96, que após matar um animal, o caçador deve passar a chamá-lo de minha presa. Matou e fica, minha presa, minha presa, minha presa. Sob o perigo de que o animal, depois de morto, cortado, preparado, cozido e consumido, possa atacar o caçador direta ou indiretamente. O seu filho, por exemplo, né? O caçador come e fica doente. Enfim, depois de toda essa relação, né? Mas é uma outra coisa interessante que, enfim, eu vou fechar com isso aqui, para a gente abrir as questões e esse bate-papo. Mas eu estava dizendo então que a caça é uma atividade perigosa e que tem os cuidados, né? Então, cuidados de chamar o animal. O animal seduzido, o animal amedrontado é mais caçado, digamos assim, está mais passível de ser presa do que os animais que não estão amedrontados nem seduzidos pelo caçador. Né? Eu vim dizendo que essa caçada é perigosa, a aproximação do caçador à caça é perigosa, pode implicar num apresentamento, enfim, numa doença. Né? Aí eu fiquei pensando que não sei, talvez os caçadores se aproximem da caça com uma prudência, porque assim, um pé lá, outro aqui, né? Porque eles no segundo dia da caçada, o que eles estão fazendo está esperando que as mulheres caxinauás estão fazendo na aldeia. Tem uma aproximação, né? Quer dizer, o caçador vai para a mata, mas ele está esperando a organização da festa, né? Vão dois para esse caminho, duas mulheres estão... O caçador, sei lá, duas mulheres estão fazendo a mesma coisa, preparando a comida. Vão para a roça e trazem o animal, o caçador vai em dois, mata a caça e volta.
quando o caçador está se reunindo à beira da aldeia, as mulheres estão se reunindo, o caçador está se vestindo e fantasiando de diabino, as mulheres estão se pintando, quando chegam, entendeu? Essa coisa, esse espelhamento do caçador, a organização das mulheres parece ser essa prudência, assim, quer dizer, vamos aproximar dos animais, mas é um pé lá, outro aqui, né? Enfim, é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre a caça e sobre o Haikara especificamente. A gente pode... Então, muito obrigado. Está aberto o debate e as perguntas e as questões.